Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. A minha Bíblia está aberta no livro de Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 11. Eu quero ler para nossa edificação nesse dia. Diz assim, somente o versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, como os dois vídeos que eu postei, os dois últimos vídeos que eu postei, falando sobre o juízo final, eu quero continuar nesse assunto. Como nós podemos ver sobre o que a Bíblia fala sobre o juízo final e os versículos que estão na Bíblia mostrando e falando sobre o juízo final, como foi os dois últimos vídeos que eu postei, aqui fala assim, esse primeiro versículo, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui fala que, e o que estava assentado sobre ele. Você sabe quem vai julgar toda a humanidade? Às vezes você pode falar assim, é Deus. Sim, com certeza, é Deus que vai julgar. Mas só que é Deus na pessoa de Jesus. A Bíblia fala que o Pai a ninguém julga, mas ele deu o juízo ao seu Filho, a Jesus. Então, quem vai estar julgando todo mundo naquele dia vai ser o Filho de Deus, vai ser Jesus Cristo. E eu quero ler alguns versículos na Bíblia que mostra isso e que fala isso. No livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31 e 32 está escrito: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Continuando no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 21 até o 23, está escrito: Jesus disse: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No livro de João, capítulo 5, no versículo 22 até o 27, está escrito: E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. No livro de Atos, capítulo 17, no versículo 30 e 31, está escrito: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam,
porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que o destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. No livro de Atos, capítulo 10, no versículo 40 até o 42, está escrito: A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. No livro de Romanos, capítulo 14, no versículo 10, está escrito: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Eu vou ler os outros 2 versículos também. Porque está escrito: Pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, está escrito: Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, está escrito: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, está escrito: Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 12, está escrito: Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então, como nós podemos ver pela Bíblia, pela palavra de Deus, naquele dia, quem vai estar sentado naquele trono para julgar as nações, para julgar todas as pessoas, vai ser Jesus. Ele sim é o juiz constituído por Deus para julgar os vivos e os mortos. E naquele dia, ele estará julgando todas as pessoas. O juiz será Jesus Cristo. Ele vai julgar segundo a sua palavra, diz a Bíblia Sagrada. Hoje, Jesus, ele é o nosso Salvador. A palavra de Deus nos mostra, nos apresenta Jesus como o nosso Salvador. Ele morreu na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade. E depois que ele ressuscitou, e antes dele ser elevado aos céus, ele mandou seus discípulos sair por todo o mundo para pregar a sua palavra. Quem crer nele e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Hoje, Jesus está como Salvador, salvando os homens, mas naquele dia ele será juiz. Ele vai estar julgando todas as nações, e todos aqueles que rejeitou a Jesus, que rejeitou a sua palavra e não creram nele como nosso Salvador, como seu Salvador, não creu no sacrifício dele, naquele dia, Jesus como juiz, e essas pessoas que rejeitaram o Evangelho e não obedeceu a sua palavra,
Essas pessoas vão estar sendo condenadas naquele dia. E aqui no capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 15, está escrito: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Infelizmente, naquele dia, essas pessoas que praticam essas coisas, aqueles que rejeitaram o Evangelho, Jesus Cristo, que rejeitaram Jesus Cristo, que rejeitaram a sua palavra, essas pessoas naquele dia, Jesus como juiz estará julgando cada um, e essas pessoas, infelizmente, serão condenadas. Elas vão ser condenadas e, como diz em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 11 ao 15, elas serão lançadas no lago que arde com fogo, e esse lago ele foi preparado para o diabo e seus anjos. E aqueles que rejeitaram o Evangelho e que não têm o seu nome escrito no livro da vida, infelizmente vão ser lançados nesse lago de fogo junto com Satanás e os anjos que pecaram contra Deus, os demônios. Então Jesus, hoje, ele é o nosso Salvador, mas naquele dia, ele sim estará sentado no trono e julgando todas as pessoas. Ele será o juiz.